Graças a Deus. Que Deus abençoe e ilumine a sua vida em nome do Senhor Jesus. Povo da fé, mais um dia firmes no nosso propósito, caminhando em direção à resposta de Deus às nossas vidas. E uma coisa é certa, quanto sabemos aquilo que desejamos à nossa vida, quanto sabemos o nosso verdadeiro objetivo e meta que temos para cada um de nós e estamos em busca de alcançá-lo, nós entendemos e compreendemos que devemos controlar o nosso espírito, controlar as nossas emoções, os nossos sentimentos, pois um homem, uma mulher movida pela fé, ela não é guiada por um sentimento, ela não é guiada por uma emoção, não, ela é guiada pela fé. A fé que nos faz avançar, prosseguir e lutar a alcançar aquilo qual Deus colocou ao nosso coração. Então, quanto nós entendemos isso e compreendemos o mesmo, nós nos deixamos ser guiados pela luz da palavra, que nos dá sabedoria, conhecimento, discernimento e direção para alcançarmos aquilo qual foi colocado em nosso coração. Como assim, pastor? Por que o senhor está dizendo essas palavras? Porque muitas das vezes nós temos buscado a resposta de Deus. Muitas das vezes nós estamos buscando a direção de Deus, mas estamos sendo guiados por aquilo que não poderia guiar a nossa vida, que é uma emoção, um sentimento, que tem impedido o agir e o poder de Deus se manifestar na nossa vida. E para que você compreenda e entenda melhor, olha o que está escrito na palavra de Deus. O homem iracudo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Muito bem, veja o que você acabou de ler na palavra comigo. O homem iracudo, ele suscita a contenda. O que é o homem iracudo? É o homem irado, é o homem nervoso, é o homem estressado. Resumindo, é aquele que não consegue controlar o seu espírito. É aquele homem que se deixa levar por uma emoção, por um sentimento, que quando algo não acontece ou não ocorre da forma que ele gostaria, que ele queria, ele logo se ira, ele logo se revolta, ele logo se indigna e começa a agir pela emoção, começa a agir pelo calor do momento, começa a proferir palavras que não deveria proferir, começa a tratar as pessoas de uma forma que não deveriam ser tratadas, porque algo não ocorreu da forma que ele gostaria. Ele é um homem nervoso, estressado. Ele diz assim, tudo que vem na minha cabeça eu falo. Eu não guardo para mim, eu sou sincero. Não, você não é sincero. Você é uma pessoa iracuda, uma pessoa que não tem bom senso, uma pessoa que se deixa levar pelas emoções, uma pessoa que não consegue controlar o seu emocional, uma pessoa que não consegue controlar os sentimentos que tem carregado dentro de si. E por isso você tem explodido, por isso você tem agido de uma forma que não deveria agir. É por isso que você tem trazido para a sua vida portas fechadas. É por isso que você tem trazido para a sua vida caminhos trancados. Porque a sua emoção, o seu sentimento tem gritado mais alto. Aquilo que você tem sentido tem impedido você de avançar. Você não consegue respirar fundo, olhar para a situação, olhar por uma outra perspectiva, por um outro prisma, para que a sua vida venha a ser mudada. Mas você também leu comigo. Mas o homem longânimo, ele apazigua a luta. O que é o homem longânimo? É aquele que controla a sua emoção. É aquele homem sensato. É aquele homem que mesmo irado, mesmo nervoso, mesmo indignado, ele consegue respirar fundo, olhar a situação, pensar, analisar e ver qual é a melhor maneira de agir e proceder naquela situação, para que aquilo que está suscitando em sua vida não venha trazer ainda mais danos para o mesmo. Ele consegue analisar a situação para que ela não venha escalar ainda mais. Ele apazigua a luta.
Mas como é que eu consigo ser longânimo? Como é que eu consigo ter essa paciência que o Senhor está dizendo? Porque eu sou um tipo sanguíneo. Eu sou aquele tipo de pessoa que age e logo que acontece a situação. Sim, muitos de nós somos assim. Eu mesmo sou dessa forma. Só que quando nós somos guiados pela palavra, nós pedimos a Deus direção, discernimento e sabedoria. E Ele nos dá. Para que a gente venhamos analisar, refletir a situação, o quadro que estamos vivendo, para não agirmos de forma incoerente, insensata e venha trazer à nossa vida empecilhos que vão lá adiante impedir a cada um de nós de alcançarmos a resposta, a vitória que tanto desejamos. Você pode ver uma pessoa calma, uma pessoa que consegue controlar sua emoção, veja como ela consegue chegar mais longe. Eu não estou dizendo para você suprimir o que você sente. Eu não estou dizendo para você ficar engolindo seco certas coisas, não. Eu estou dizendo para você analisar e refletir sobre situações que você tem se deparado e passado em sua vida e como você tem agido. Será que muitas dessas portas que você diz que está fechada, será que muitos desses inimigos que você diz que tem, não será por causa do seu temperamento explosivo? Será que não é por causa desse imediatismo que você tem deixado controlar a sua vida? Seja longânimo. Pastor, eu não sou assim. Eu sou aquele tipo de pessoa que se você falar o que quer, vai ouvir o que não quer. Então não seja assim, não. Controla o seu emocional, controla os seus sentimentos. Apaziga essa luta, apaziga essas batalhas. E você vai ver a direção, o poder de Deus na sua vida. Às vezes você não tem conseguido, você fala assim, eu não posso, eu não tenho força para isso. Posso te dar um conselho? Fala com Deus. Pede para Ele te moldar, para Ele trabalhar em você. Ele vai te moldar, Ele vai te trabalhar. E você vai ver que muitas situações que outrora você explodiria, você não vai explodir mais. Você vai ver que muitas situações que outrora você agiria pela emoção, você não vai agir mais. Aí depois vai se perguntar o que está acontecendo. O que está acontecendo? Você está pedindo para Deus. Você está se esforçando, você está fazendo a sua parte. E Deus está te ajudando, Deus está te fortalecendo, Deus está te dando sabedoria e discernimento. E por isso você tem conseguido vencer a si mesmo. E por isso que muitas portas começaram a se abrir. Por isso que muitas coisas boas começaram a acontecer na sua vida. Porque você deixou de ser iracudo, irado, nervoso, estressado. E começou a ser longânimo. A ser aquela pessoa que procura apaziguar, trazer paz, trazer tranquilidade ao ambiente e não guerra. Amém, pessoal? Graças a Deus. Deu para entender? Aleluia. Então vamos orar agora? Vamos falar com Deus? Vamos clamar ao Senhor dos Exércitos, pois Ele vai nos ouvir e nos atender em nome de Jesus. Então vamos orar, é momento de oração. Senhor, nosso Deus e amado Pai, bendito é o Senhor. Mais uma vez nos colocamos diante da Sua presença, da Sua glória e da Sua magnitude. Meu Deus, nós acabamos de ver na Sua palavra a direção que o Senhor nos deu através de Salomão. Não sejamos guiados por emoções, por sentimentos. Não nos deixemos levar por aquilo que estamos sentindo no momento, não. Mas sejamos guiados e direcionados pelo Senhor. Venhamos trazer a paz, a tranquilidade ao ambiente que estamos. Não venhamos colocar mais lenha na fogueira, não. Mas pelo contrário, venhamos trazer o refrigério, a paz, a tranquilidade. Pois aquele que é irado, aquele que se deixa ser levado por emoções, só consegue trazer à sua vida destruição, só consegue trazer à sua vida portas fechadas, caminhos atrofiados. Mas aquele que é guiado, que é direcionado pela sua palavra, aquele que controla o seu espírito, as portas se abrem, os caminhos se abrem, as coisas mudam, as coisas são transformadas. E é isso que nós queremos, meu Pai. Ter a nossa vida mudada, ter paz em nossas vidas, ter tranquilidade em nossas vidas, podermos sorrir, meu Pai, mas sorrir de verdade, ter prazer em viver, não viver em briga, em contento, em discussões, não,
Porque o que nós mais desejamos é paz, é tranquilidade na alma, no espírito, na nossa vida. Então, meu Pai, eu te peço, em nome de Jesus, nos ajuda a controlar nossas emoções, nos ajuda a controlar o nosso emocional, nos ajuda, meu Pai, a vencer os nossos sentimentos. Nos ajuda, meu Pai, a vencer as pressões que o mundo tem nos feito, meu Pai. Nos ajuda a trazer paz à nossa vida, à nossa família, à nossa casa. Em nome de Jesus, brinda a nossa mente, brinda o nosso coração. Não permita nos deixar ser levado, meu Pai, pelo calor do momento, não. Mas que sejamos guiados e direcionados pela luz da sua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, eu te peço nesse momento que o Senhor guarde, que o Senhor livre e que o Senhor proteja estes que têm orado conosco. Mas não só eles, mas também a sua casa e a sua família. E que em nome de Jesus, as forças espirituais do mal sejam vencidas e derrotadas. Que toda a opressão maligna seja expulsa dessa vida. E que a paz, o príncipe da paz, esteja sobre estes. Em nome de Jesus. E o que crê, diga amém e graças a Deus. Amém, irmão? Tenha uma certeza. A nossa oração, o nosso clamor foi ouvida por Deus. E uma coisa é certa, controle o seu espírito, controle o seu sentimento, controle as suas emoções e você verá portas abertas, você verá prodígios na sua vida em nome de Jesus.